Senhor Jesus, obrigado por essa manhã tão linda que o Senhor fez. Obrigado aos nossos familiares e essa escola tão linda, que ensina tantos negócios maravilhosos. Deus, obrigado por a aula. Obrigado por a igreja. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado por a comida, por o lanche, por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus. Que todos os nossos familiares sejam muito bons com Deus. Amém. Queria cumprimentar a igreja IEMP com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Que o Senhor possa fortalecer os nossos corações. E estamos aqui reunidos, reconhecendo a nossa dependência no Senhor, para que Ele possa ministrar nos nossos corações. E como precisamos, na verdade, queria convidar você aí na sua casa, não sei a hora que você está participando dessa comunhão, do nosso culto, curva a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor para ministrar nas nossas vidas. Eu sei que Ele tem o melhor para mim e para você. Pai, nós te damos graça, te agradecemos, porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, porque diante, Senhor, de tanta preocupação, de medo, de ansiedade, o Senhor se faz presente nas nossas vidas. E esse é o motivo que a gente pode nos reunir juntos para a gente adorar ao Senhor, para te louvar, para engrandecer e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso guarda de Israel. É aquele, Senhor, que olha para cada um de nós, nas nossas necessidades, nos nossos desejos, nos nossos medos. E o Senhor diz para cada um de nós: não temas, filho, porque eu te ajudo. É eu que te sustento. Obrigado, Senhor, porque pertencemos ao Senhor. E obrigado porque somos privilegiados, porque podemos usar o nosso recurso, a nossa fé, diante do Senhor, para que o Senhor possa ministrar nos nossos corações. Amém. E nós estamos aqui, Senhor, nesse dia para te adorar, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, para dizer que a nossa confiança está no Senhor. Contempla, Pai, os nossos corações, e que a tua bondade, a tua misericórdia, que nos cerca, que nos alcança todos os dias da nossa vida, nós sejamos fortalecidos na força do seu poder. Abençoe a cada um de nós. Abençoe, Senhor, a tua igreja, o teu corpo, que está ouvindo, que está participando, que está orando junto, para que o Senhor venha nos fortalecer nesse dia que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém ao Senhor. Amém. E vamos juntos louvar e engrandecer o nosso Deus. Jeremias 29, 11 a 13. Jeremias 29, 11 a 13. Jeremias 29, 11 a 13. Assim diz o Senhor: pois sou eu que conheço os planos que tenho para você.
orar ao Senhor. Podemos clamar ao Senhor e Ele nos ouvirá. E Ele vai atender o nosso clamor, o nosso pedido. Cantar a palavra de Deus. Como isso é tão forte para a gente. Que isso é que nos motiva. Isso é que nos traz esperança. É a palavra do Senhor que nos sustenta. É a palavra do Senhor que nos fortalece. Amém. É a palavra do Senhor que nos dá ânimo e que a gente pode passar por qualquer situação. Porque o Senhor está conosco. E eu queria trazer isso para você nesse dia. Ore a palavra do Senhor. Amém. Cante a palavra do Senhor. Ministre a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é fiel. Amém. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é a palavra dele para mim e para você. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, cuja confiança nele está. Mais bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, cuja confiança nele está. E ele será como uma árvore plantada junto às águas e estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Ela não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, não deixará de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. Jeremias 17, 7 e 8. Nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança está no Senhor. Amém. Aleluia. Cantem a palavra de Deus. E queremos encerrar esse momento. Esse momento que você se encontra, talvez tem muita gente que está mais de 100 dias em casa, sem sair, né? Tem uma palavra agora para você, ser forte e corajoso, porque o Senhor está com você na sua casa. O Senhor está com aqueles que estão trabalhando, com aqueles que estão nos lugares, às vezes, de risco. A nossa confiança está no Senhor. Josué 1:9, Josué 1:9, Josué 1:9, Josué 1:9, Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não apavore, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você.
semana abençoada. Lembrando que a nossa confiança está no Senhor. Lembrando que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Amém. E lembrando que Ele vai com você aonde você for. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, um abraço a todos. Desejando que tenham uma excelente semana pela frente também. Sim, dando continuidade à nossa atividade na igreja, né? Eu compartilho com vocês hoje um texto no livro de Atos. No livro de Atos, que é muito importante para nós, porque Atos retrata a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, não só dos apóstolos, mas também de muitos outros discípulos que conviveram com o Senhor e pessoas que se converteram devido à influência e à pregação dos apóstolos e desses discípulos. E nós vamos a Atos 17, na sinagoga de Bereia. Quando Paulo e Silas chegaram em Bereia e foram visitar a sinagoga, e lá, como diz o versículo 10, o seguinte: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia, os judeus, né, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Qual que é o contexto disso? Vamos ver onde está localizada a cidade de Bereia. Bereia é uma cidade na região da Ásia Menor, onde seria a Macedônia, não tão distante da cidade de Filipos. Era uma região, nessa época, dominada pelos romanos, e tinha uma sinagoga, onde os judeus, naturalmente, participavam das atividades religiosas. E lá, na sinagoga, frequentavam não só os sacerdotes e os líderes religiosos em geral, mas também gentios e viajantes e simpatizantes e pessoas que confraternizavam nesses lugares, porque a sinagoga não deixa de ser também um ambiente público, né? Então Paulo chegou ali enviado por alguns irmãos de uma cidade de Tessalônica, aí uns 70 quilômetros distante de Bereia. Mas o que é interessante ver nesse texto é que é o seguinte: na sinagoga de Bereia já haviam as reuniões regulares em que o Antigo Testamento, a Torá, o Antigo Testamento era estudado, as explicações eram dadas pelos sacerdotes, o convívio religioso acontecia. E o que é que Paulo e Silas trouxeram de novo? Eles trouxeram a mensagem da Boa Nova. Paulo chegou com Silas pregando a Jesus, uma coisa que não era aceita e entendida pelos judeus. Então, contextualizando, por que eles foram parar em Bereia e criaram uma condição lá com os bereanos de que eles tivessem aquele grande desejo de examinar a palavra. E não só examinar com entusiasmo, mas no sentido de examinar, o texto nos fala que eles, então, ouviam atentamente o que o Paulo falava, perguntavam, questionavam, inquiriam cuidadosamente, porque eles estavam conferindo se aquilo que Paulo estava pregando era adequado, era correto ou não. E isso não aconteceu na maioria das outras situações em que nós vemos Paulo envolvido, né, com a comunidade judaica.
Para nós entendermos um pouco melhor esse contexto, voltaremos a esse texto aí, por gentileza, vamos lá em Atos 8:1. Lá em 8:1, nós percebemos uma coisa muito importante para a vida da igreja. E que em Atos 7 descreve muito bem que a necessidade de estabelecerem os presbíteros na igreja para ajudar os apóstolos nas atividades sociais da igreja, diríamos assim, na distribuição de apoio, de ajuda, de acompanhamento das pessoas que se convertiam, para que os apóstolos pudessem cuidar fundamentalmente da sua missão de pregar a palavra, de orar e tudo mais. E dentre esses 7 homens, um deles, que a Bíblia menciona com mais detalhe, é Estevão. Estevão, então, foi escolhido um dos 7 diáconos. Isso, nós vemos isso lá no capítulo 6, que foi apontado. Depois, Estevão era um homem muito dedicado, muito temente ao Senhor, e ele fazia um trabalho muito bonito na igreja de Jerusalém, de tal forma que ele teve grande visibilidade. Nessa visibilidade, ele começou então a ser perseguido. E nós vemos no discurso dele, na fala dele no capítulo 7, quando Estevão dá toda a base para aquilo que ele fazia, completamente fundamentado no Antigo Testamento, que era, né, a palavra conhecida e respeitada pelos judeus. Nem assim os judeus aceitaram a fala, a argumentação de Estevão e optaram pela sua morte, pelo seu assassinato por apedrejamento. Então, nós temos um ponto crucial na vida da igreja aí, é que no 8:1 diz, e Paulo consentia na sua morte. Quando diz e Paulo consentia na sua morte, significa que Paulo, ele era um fariseu, muito dedicado às leis, muito cuidadoso em seguir a palavra, e ele então optou por ser um perseguidor dos judeus, achando que estava fazendo uma coisa muito correta, muito adequada. E com isso, então, em Jerusalém, ele assistia a atos de perseguição dos cristãos, incluindo aí, nesse caso, o apedrejamento de Estevão. E não satisfeito com isso, vai continuar sua atividade de perseguição dos cristãos, Paulo tentava, como diz o 8:3, tentava destruir a igreja, prendendo as pessoas, torturando-as, expondo-as ao ridículo, e certamente muitas dessas pessoas morreram nessa situação. Mas ele, querendo atingir uma área além da área de Jerusalém, além da igreja de Jerusalém, foi onde a igreja começou, ele pediu autorização aos líderes religiosos para que ele fosse até uma outra cidade muito importante ao lado de Jerusalém, que era Damasco, onde havia já a presença de um número considerado de cristãos, que ele pudesse ir lá e persegui-los e trazê-los presos para Jerusalém. E certamente nesse processo de perseguição e prisão, ele iria desestimular as pessoas a terem interesse pelo Evangelho, pela nova vida de convertidos. E foi o alvo que ele teve, e ele partiu então para Damasco, acompanhado de alguns dos seus guarda-costas, dos seus auxiliares, que o auxiliava nessa tarefa de prender, trazer presos e torturar e tudo mais. Mas acontece que no caminho, né, o Senhor teve um encontro com ele. Como nós bem conhecemos, o capítulo 9 de Atos descreve muito bem
essa questão da conversão de Paulo. Uma coisa maravilhosa que nós vemos, a possibilidade e uma real mudança na vida de uma pessoa que encontra o Senhor Jesus. E Paulo, por já ser uma pessoa muito preparada, e por seu temperamento, por sua dedicação, ele transferiu a experiência dele de fariseu para um novo convertido. Tanto é que nós vemos aí no versículo 18, que assim que Paulo teve um encontro com Ananias, porque Deus mandou que Ananias fosse até ele, a cegueira dele, que apareceu durante a conversão, desapareceu, ele foi batizado, se recuperou daquela situação toda que ele estava. Fisicamente, ele estava ainda muito transtornado. Só depois da presença de Ananias com ele é que ele, diríamos assim, recuperou o seu equilíbrio emocional e restaurou a sua força física, se alimentando, como diz muito bem aí o 19, né? E aí ele ficou em Damasco, mas em vez de ficar na condição de perseguir os cristãos, ele começou a pregar a boa nova, pregar aquilo que Jesus tinha ensinado. E com isso, então, ele começou a criar um conflito na sinagoga, porque ele ia contra aquilo que os judeus queriam, né? Então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, tanto é que ele teve que sair escondido de Damasco. Os irmãos o colocaram num cesto, o desceram pela muralha da cidade e ele fugiu e voltou para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, de onde ele havia saído como um perseguidor dos cristãos, o grande desafio é como que ele vai conviver com essas pessoas, com os apóstolos, com os cristãos em Jerusalém. A desconfiança nele era total, porque ele era famoso não só pela sua inteligência, não só pela sua capacidade de argumentação, não só pela sua intensa perseguição, né? E com isso, então, ele criou uma situação nova na igreja de Jerusalém, que estava nascendo, estava crescendo, né? Então, quando ele chegou, diz aí no 9:26, quando ele chegou a Jerusalém, ele foi ter com os irmãos. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Então não havia uma razão palpável para que eles acreditassem que ele de fato não fosse uma pessoa ainda perseguidora dos cristãos, disfarçada de um novo convertido. E nós percebemos que essa experiência de uma pessoa disfarçada dentro da igreja, criando problema, ela pode facilmente acontecer. Mas nós vamos perceber no 27, Barnabé, um homem sensível, cuidadoso, atento, ele teve a percepção, né? Certamente eu considero que liderado pelo Espírito Santo, de que poderia confiar em Paulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o até os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e ele, Paulo, vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, como em Damasco pregara cuidadosamente em nome de Jesus. Então, nesse momento, Paulo foi acolhido pelos apóstolos, foi aceito como tendo convertido, então ele começou logo a também pregar a palavra, explicar para as pessoas o que era a boa nova e auxiliando ali os apóstolos a compreenderem o que Jesus veio e fez aqui. Na sinagoga de Jerusalém e nos encontros em Jerusalém.
Mas nós imaginamos que Paulo saiu de Jerusalém, onde ele foi treinado, educado por líderes religiosos do naipe de Gamaliel. Ele criou uma confusão muito grande, no bom sentido, porque ao se converter e agora pregar Jesus, ele criou uma confusão na sinagoga, porque ele irritou líderes ali, ele provocou, então, reação daquelas pessoas que eram contrárias ao cristianismo. Com isso, então, ele foi perseguido e novamente Paulo teve que fugir. E saiu de Jerusalém e foi enviado para uma outra cidade para que lá ele pudesse ficar distante daquele ambiente de Jerusalém. E para onde o enviaram? Enviaram para sua própria terra natal, a cidade de Tarsus, distante em torno de 500 quilômetros, ou 600 quilômetros de Jerusalém, talvez aí em linha reta. Uma cidade na região da atual Turquia. Mas tem um ponto central aí, nós falamos da cidade de Tarsus, porque a cidade de Tarsus ela gozava de alguns privilégios de romanos. Era conhecida como uma cidade romana livre. Ou seja, a história secular diz que as pessoas que viviam na cidade romana livre, como era o caso de Tarsus, eles tinham privilégios de cidadão romano, embora não fossem cidadãos romanos. E nós vamos ver que em determinado momento no livro de Atos, Paulo diz, olha, mas eu sou cidadão romano, então eu não posso estar preso, eu não posso sofrer isso, isso e isso. Né? E ele usou dessa condição dele de cidadão romano, a história diz, porque ele nasceu em Tarsus. Mas Paulo era judeu, de pai e mãe judeus, e ele era da tribo de Benjamim, como nós encontramos em outros pontos na Bíblia. Bom, Paulo foi para Tarsus e lá ele ficou um período trabalhando e ensinando, não só na sinagoga, porque naquela época as pessoas frequentavam muito as sinagogas para debates, para argumentação, isso fazia parte da cultura daquela época, não só dos judeus, mas também dos gregos e dos associados, pessoas viajantes de outros países e tudo. Era comum a sinagoga um ponto de encontro social, religioso, onde os debates eram muito estimulados. E ele fez isso em Tarsus por um período e depois ele veio para Antioquia, onde junto com Barnabé eles ensinaram por aproximadamente um ano. Depois disso aí que eles ensinaram por um ano, houve então o estabelecimento de que a igreja sairia do seu contorno judaico e local e começaria então o seu grande programa missionário. E nós vemos então que o grande programa missionário da igreja surgiu e foi mostrado com clareza aí no capítulo 13. Então, Paulo e Barnabé, entre outras pessoas, foram os escolhidos para serem, naquele momento, para serem enviados aos gentios, para fundar igrejas, para pregar nas sinagogas, naquelas regiões onde os gentios viviam. E isso basicamente vai para a direção da Grécia, a direção da Macedônia, a direção daquela região romana, onde hoje a Turquia, a região da Galácia e tudo. E foram, então, o Espírito Santo orientou que fossem, então, enviados Paulo e Barnabé. Dois homens com perfis completamente distintos. Enquanto Barnabé era um indivíduo mais
sereno, mais tranquilo, mais suave, menos impulsivo. Paulo já era um homem com mais impulsividade, com mais determinação, com mais garra, assim, não mais intensidade, mas diferente de Barnabé no abordar o discurso, no abordar a fala. Então eles formaram um par, eu considero meio raro, porque enquanto um era de um jeito mais agressivo, mais intenso, o outro era mais pacato, mais tranquilo. Então os dois encontraram um bom equilíbrio ali. E eles partiram para a sua primeira viagem missionária. E nessa viagem missionária eles foram para vários locais. Eles foram a Chipre, eles passaram na região da Galácia, foram até Antioquia, e Antioquia ao norte, né, perdão, eles foram Antioquia da Psídia, que está também na região da Turquia, e assim sucessivamente. Até que eles chegaram numa cidade na região da Galácia, chamada Icônio, e visitaram a sinagoga, e lá, num determinado momento, os líderes religiosos discordaram deles e a coisa ficou feia, e eles começaram a ser perseguidos, chegaram a ser presos, e eles tiveram que sair, tiveram que ir embora. Conseguiram sair, conseguiram fugir do local, sem serem novamente presos ou mortos, e eles foram parar então retornaram para Antioquia da Síria, que é uma cidade perto de Damasco. Lá eles ficaram um período, vieram a Jerusalém, tiveram um novo encontro com os apóstolos, exerceram várias atividades nesse período, mas o ponto central que chegou o momento de fazer uma segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária, teve uma desavença, um desentendimento entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos, né, seu primo, e Paulo não gostava muito do jeito do João Marcos, ou porque ele teve algum problema, a Bíblia não é muito clara, ou nada clara sobre o que aconteceu, mas de qualquer maneira houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé sobre a conveniência de levar ou não João Marcos. Então ali eles, se eu não posso levar João Marcos, eu não vou com você. E Paulo, então, foi, mas em vez de ir com ele o Barnabé e o João Marcos, foi com Paulo Silas. E nós vamos perceber que depois lá eles encontraram com o discípulo, veio a ser discípulo de Paulo também, o Timóteo. Bom, esse pequeno parêntese aí desse início da segunda viagem missionária é porque ela traz no seu bojo um relacionamento não mais de Paulo com Barnabé, eles voltam a se encontrar depois, né? E diríamos, fazem as pazes, voltam a um bom entendimento do que aconteceu, mas do capítulo 16 em diante, nós já vamos perceber um Paulo lidando já com outro irmão, com Silas. E eles vão para o norte da Macedônia, numa região muito famosa, que é a cidade de Filipos. E lá na cidade de Filipos era uma cidade rica, era um ponto de veraneio, né, do imperador romano, uma cidade orgulhosa, influente, e ali eles foram fazer a mesma coisa e pregaram nessa sinagoga. Não deu outra. Teve desentendimento, teve não concordância, teve perseguição, e eles foram então presos. Foram presos, apesar de todo o esforço que faziam ali para pregar a palavra, mas não teve jeito.
Então eles foram presos. Depois que eles saíram da prisão, eles visitaram irmãos ali naquela cidade que os apoiavam, e pessoas influentes, mulheres influentes ali, né? Como uma líder lá era a Lídia, e eles, por fim, quando saíram da prisão, passaram na casa da Lídia e comentaram com eles como estavam as coisas, e conviveram muito pouco, e partiram para uma cidade não muito distante dali, que era a cidade de Tessalônica. Bom, eles, assim que chegavam na cidade, o ponto de encontro era a sinagoga. Então, logo por dia, iam para a sinagoga, onde eles então entravam nos debates, discutiam os debates, e Paulo ali colocava a boa nova, colocava o que Jesus falou, colocava o ensino de Jesus e buscava fazer uma conexão entre o Antigo Testamento, a Torá, com o ensino de Jesus. E nisso acontecia que pessoas se convenciam da fala dele, se convertiam, incluindo sacerdotes, líderes religiosos, incluindo gentios, incluindo outras pessoas que ali estavam, como viajantes e tudo mais, que visitavam também a sinagoga. Mas, na cidade de Tessalônica, houve uma irritação tão grande de um grupo de pessoas, que a Bíblia nos fala no versículo 17, que em torno de, no mínimo 40 homens, falaram com líderes religiosos: nós vamos jejuar, nós não vamos sossegar, nós não vamos parar enquanto nós não matarmos Paulo. Ele tem que ser eliminado. Ele está fora, ele está na nossa lista negra para ser morto. E assim a coisa ficou preta, ficou confusa, né? Nós podemos ver que no versículo 5, deixa eu pegar uma outra versão aqui que é melhor. No versículo 5 do 17, 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porque Paulo estava tendo contato na casa desse irmão Jason, um cristão, e com ele, então, começou essa relação e essa perseguição que estava sendo feita a Paulo a partir da casa de Jason, porque eles não encontraram Paulo na rua. O que aconteceu então? Paulo já não estava lá. Paulo, já sabendo, já sendo avisado dessa perseguição, o que eles fizeram? Eles fugiram, foram levados à noite para a cidade de Bereia. E enquanto eles estavam indo para a cidade de Bereia, os oficiais romanos, representantes do governo romano em Tessalônica, mais os líderes religiosos, mais aquela turba de gente que queria eliminar Paulo, tinha feito o compromisso de eliminar Paulo, começaram a inquirir e perseguir as pessoas em Tessalônica, querendo saber onde estava Paulo. Tanto é que eles invadiram a casa desse senhor, dessa família, do Jason, mas não encontraram mais o Paulo. Então nós percebemos uma coisa aí, que o nível de intolerância lá em Tessalônica, ele foi enorme. Nessa intolerância, então, fez com que Paulo e Silas fossem até Bereia, e aí então nós vamos retornar ao nosso trecho original lá da cidade que aconteceu na cidade de Bereia.
Então nós percebemos o seguinte: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Isso está, gente, no 17:10 novamente. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, o que nós vamos perceber é o vínculo dessa questão da avidez, do desejo, né, ardente de estar estudando a Escritura, né, e examinando tudo cuidadosamente, vai nos mostrar o quê? Vai nos mostrar que havia uma motivação para que os bereanos se comportassem assim. E a motivação foi que eles certamente acompanhavam um pouco, pelo menos com a comunicação da época, o que estava acontecendo com a trajetória de Paulo. A notícia corria, e com isso, então, os bereanos resolveram checar se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Com isso, então, nós temos um modelo com os bereanos fabuloso para a nossa abordagem da Bíblia. Primeiro, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente ouve e lê. Não podemos aceitar tudo que nos oferece. Não vamos cair nessa armadilha de que tudo que a televisão fala é verdade, tudo que o jornal fala é verdade, tudo que publicam nos WhatsApps e outras mídias sociais seja verdade. Não, é preciso conferir. Nós precisamos ser bereanos na nossa vida diária hoje, como os bereanos foram ao ouvir a palavra de Paulo. Esse cuidado nós precisamos ter. E nós temos 3 maneiras de ver a questão da veracidade das coisas, né? Uma delas é lendo sobre aquilo, tanto fala que nós vamos ver na Bíblia se aquilo que estamos ouvindo confere. Seria ouvindo pessoas que estão mais preparadas do que a gente podem nos ajudar. E a terceira coisa é observando. Então são 3 princípios fundamentais para nós entendermos se uma coisa merece, deve ter ou não a nossa confiança e com que cuidado a gente deve lidar com aquilo. Então seria lendo uma fonte qualificada, ouvindo pessoas mais preparadas do que a gente, que ouvir um que conhece menos do que a gente não vai ajudar em nada, e observar. E essas 3 coisas andando juntos vão resultar com que a gente esteja fazendo um exame adequado das coisas. Nós vemos como um exemplo atual essa situação que está aí de conflito, né? Na mídia, conflito nos grupos sociais, com relação a algumas coisas que acontecem. Sem entrar em detalhe, nós vamos perceber que o número de assuntos conflitantes que nós temos hoje na sociedade não são pequenos. Tivemos o caso aí recente do estupro dessa garota, temos as questões dos casos aí apontados como corrupção e outros problemas. Não vamos sinalizar mais, mas o que nós percebemos, o que nós precisamos disso? Para compreender isso à luz da palavra, nós temos que estar buscando do Senhor em oração, em reflexão. Nós precisamos estar lendo as coisas adequadamente, ter fontes adequadas. Nós precisamos, então, ouvir pessoas que estudam, que se preparam, e nós temos visto boas análises de todas essas coisas aí disponíveis para a gente ter um bom cuidado em analisar tudo isso, e nós, então, podemos construir a partir desses cuidados, para que a gente fique tanto quanto mais próximo possível na presença do Senhor,
de forma correta naquilo que o agrada e naquilo que o nosso testemunho pode ser bonito, pode ser fundamental. Então, que aplicação nós podemos fazer dessa experiência dos bereanos? É que tudo aquilo que a gente ouve precisa ser examinado cuidadosamente. Tudo aquilo que a gente lê, é uma outra forma de ouvir, né? Precisa ser analisado cuidadosamente. Claro, nós não vamos viver numa biblioteca analisando as coisas o tempo inteiro. Mas nós devemos ter a oportunidade de analisar isso na luz da palavra, quando nós participamos de atividades da igreja, como cultos, escola dominical, grupo de estudo bíblico, grupo de estudo, grupo de convivência. Em todos esses ambientes, nós temos a oportunidade de estarmos aprendendo aquilo que é correto na palavra do Senhor. Aquilo no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente social, familiar, que a gente ouve, não sair assim precipitadamente, criticando tudo, respondendo tudo, debatendo tudo, não. Debate com equilíbrio, com suavidade. Pode ter momentos que a gente é melhor nós ficarmos em silêncio do que a gente falar. Quando a gente perceber que as pessoas estão de fato querendo nos ouvir, querendo ouvir a nossa percepção, a gente fala. Ou seja, uma atitude bereana, no meu entender, é uma atitude de equilíbrio. Uma atitude em que você não aceita a coisa sem análise, mas também não analisa precipitadamente. Você busca compreender, busca conhecer, busca entender aquilo que está sendo mostrado, aquilo que está sendo falado, e também, mesmo que a gente não aceite a opinião da outra pessoa, mas ela deve ser acolhida com carinho, com respeito, com cuidado, para que a gente tenha o espaço de falar a nossa opinião também, né? Então, nós como cristãos, nós temos uma responsabilidade de estar sempre buscando o equilíbrio em nossa vida. Nós partimos do pressuposto que nem todo mundo está pronto para ouvir uma determinada coisa. Às vezes a pessoa precisa ser preparada para ouvir aquilo, para entender aquilo melhor. E a preparação é o entendimento, é uma proposta tipo os bereanos. Vem cá, Paulo, vem cá, Silas, vamos sentar aqui e me fala, o que você está dizendo disso aí? Repete para mim o que você falou, vamos ler aqui, vamos conferir, vamos ver o que a Torá nos diz sobre isso que você está falando. E a consequência foi o quê? Nesse processo interativo de acolhimento para uma boa conversa, o que aconteceu? Muitos se converteram. Sacerdotes, gentios, e a igreja cresceu. O testemunho do Senhor foi dado. E mesmo assim, como veremos em outra oportunidade, o pessoal saiu lá de Tessalônica, insatisfeito, e eles vieram perseguir Paulo e Silas em Bereia. Foi uma indelicadeza, vieram, invadiram a sinagoga, a cidade de Bereia, para perseguir Paulo e Silas, que tiveram que fugir de novo. E assim nós percebemos pessoas insatisfeitas, situações que causam insatisfação em muitas pessoas, eles não param com seu olhar persecutório. Na fala, nos comentários, em ações, e nós temos que estar preparados para conviver com esse tipo de coisa. Então, o que eu deixo aqui para nós hoje é um convite para que nós aprendamos um pouco com os bereanos nessa semana, no nosso conviver diário com as pessoas, na nossa leitura, no nosso ouvir, que a gente com sutileza, com carinho, com educação, confira, examine aquilo que está ouvindo, aquilo que está lendo, porque nem tudo é tão simples quanto aparentemente é. Muitas vezes a gente emite uma opinião, mas não fundamentado no que se
conhece sobre aquela situação, sobre o que existe sobre uma determinada situação, e a gente precisa compreender isso e compreender também na relação com as pessoas, que nós, quando convivemos com uma pessoa, ele vem de perspectivas completamente diferentes, às vezes, do que a gente tem, porque são vivências diferentes. E a gente precisa colocar isso na mesa, na nossa conversa, para que a gente busque aproximação, entendimento, diálogo, um ótimo relacionamento. E assim que essa semana cristã de cada um de nós seja abençoada, seja feliz, que tudo caminhe muito bem para todos. Que o Senhor abençoe e até uma outra ocasião. Muito obrigado. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante